Shalom, shalom! Nesse episódio nós vamos falar sobre algo muito bom e muito interessante da perspectiva da cultura brasileira, que é um dos maiores livros da literatura brasileira, do modernismo, né, terceira geração, que é Grande Sertão Veredas, um filme de 1965. Então esse livro, que é um dos maiores da literatura, fala sobre a criação de neologismos de Guimarães Rosa, que gostava de usar várias linguagens para criar novas palavras. Então, vamos começar. Sexta-feira hoje, então vamos lá. Na longa trajetória em suas passagens pelo sertão, Rosa fez personagens memoráveis, fez histórias sobre vivências de pessoas simples e criou neologismos. Então está no meu blog, convido você a se inscrever no canal e também claro, ler o post, né? Ler o post para também compreender a vasta literatura brasileira, que também enriquece muito. No contexto mineiro, temos Buriti, a Terra Roxa, homens corajosos, jagunços liderados por um tal Joca Ramiro, rei de sertão e de seus colegas. Então aqui já de cara nós vimos, né, a estátua de Guimarães Rosa, né, no blog. E um homem, né, olhando para ele, né, um homem a cavalo que está na Praça Miguelin, em Cordisburgo, onde ele nasceu, né. Ou então tinha esse homem chamado Joca Ramiro, que era um jagunço, né. Para quem não sabe, jagunço é geralmente o pessoal que executa pessoas, né, para tomar terras, né, pegar propriedades, dentre outras coisas, né, pegar dinheiro. Então tinha esse tal de Joca Ramiro, tinha seus comparsas que estavam chegando numa casa em que estava, né, o narrador, o nosso narrador personagem, que é o Riobaldo, né? Então o Riobaldo, ele vê lá Tito, Ricardo, Adorim e outros lá em volta com cartuchos, né, no seu peito, né, cartuchos, que é usado em espingardas, e também, né, inclusive isso é uma realidade brasileira que existe hoje, né, hoje em dia. Então, nesse caso aí, no aspecto coronelialista, né, o coronelista da coisa, né, nós vemos que ainda existe isso, né. Então, vão chegando esses homens, né, e o narrador vai contando essa história no livro, e eles estão com chapéu, eles estão... Lá tem uma mulher fazendo café, no filme, e aí ele vai continuando, né. Depois, o Riobaldo, no filme mostra, né, ele indo até uma casa de um senhor, né, chamado Zé Bebelo. Esse homem é um homem que quer se tornar deputado, como em Minas Gerais é muito conhecido pelas pessoas que aspiram à política, inclusive tendo grandes políticos, né, alguns não tão grandes assim, não tão bons assim, inclusive com processo de corrupção, né, mas que ele queria se tornar deputado e queria acabar com essa ninhada de jagunços, né? Os jagunços que tinham esse propósito aí de seguir o seu líder, Joca Ramiro, e conquistando, né, os lugares, e conquistando o sertão, né? E o Guimarães Rosa, ele vai nos falar sobre o sertão, ele vai nos contar sobre o sertão. Então tem muito tiroteio no sertão, tem muita coisa assim, né? E tem muita seca, tem muito sertão, né? Dentro do sertão. Podemos observar o clima do sertão, em que o sertanejo é um forte, né? Igual cita Graciliano Ramos. Na verdade ele fala nordestino, mas vamos apropriar desse uso aqui. Sertão é onde manda quem é forte, com as astutas. Deus mesmo, se vier, que vem armado. Então já está falando aí para já ter cuidado, que não é qualquer um que pode entrar, porque se entrar ou vai fazer parte do grupo, ou vai, né, ou vai ser tirado, né? Tirado no caso da terra. Então, esse Riobaldo, né, o nosso narrador personagem, ele vai, às vezes ele tem o tempo vai se passando de modo psicológico na mente dele, e na maior parte do tempo é um tempo psicológico, né, quer dizer, um tempo cronológico, mas a gente consegue entender a mente das pessoas, do que se está tratando naquelas situações, e ele conhece de Adorim, né. Na verdade, é um personagem que se chama Reinaldo, e esse tal Reinaldo é um personagem que é, na verdade, filho, né? Por enquanto é filho de
do chefe, né, Joca Ramiro, né? Então esse chefe, ele tem esse filho, né? E Riobaldo, ele fica apaixonado por Diadorim, né? Que depois se chamaria Diadorim, ou seja, esse personagem falaria para Riobaldo chamá-lo de Diadorim. E depois ele descobre, na verdade, que esse jagunço, na verdade, era uma menina, que era filha daquele homem, né? E o Riobaldo, ele também tinha outros amores, não era só esse amor platônico, né? Também tinha com Inhorinhá, só que ela era uma, digamos assim, uma concubina, alguma coisa do gênero, e tinha um amor mais puro, que é representado na figura de Otacília, né? Na obra de Guimarães Rosa. Né? Aí ele ensina as vogais, né? Como pronunciar A, depois como pronunciar I, e aí o Riobaldo vai ensinando as letras para ele, para esse Zé Bebelo, que tinha aprendido com um tal de Mestre Lucas, e esse Zé Bebelo conversa com um tal de Coronel Alaripe, e esse coronel fica dialogando com ele e fala, depois que aquele homem vai embora, esse moço, né, que a gente está falando aqui, né, qual que é o nome dele mesmo? Né, esse homem... Sim, Zé Bebelo, certo. Então esse homem chamado Zé Bebelo, ele na verdade vai até o local e para trocar tiros, né, com esse tal homem, né, esse chefe dos jaguns, que é o Joca Ramiro, que dentre outros jaguns ele tinha o Hermógenes e outros, e ele, né, um deles vai traí-lo, né? Um deles vai traí-lo, que é o Hermógenes. Então o Hermógenes, depois que o Zé Bebelo ele perde, né? E aí ele é levado para um tipo de tribunal improvisado que eles vão lá, né? E aí os homens ficam ao redor dele, homens sem muito vocabulário, homens lá do sertão, e vão falando, né? Que crime ele tinha feito, né? E aí ninguém conseguiu achar nada, porque ele não tinha roubado nenhum cavalo, ele não queria perverter aquele movimento deles, e todo mundo concordou que ele deveria sair livre, né? O homem falou que é um homem de palavra, e depois ele se cumpriu com a palavra. Quando Hermógenes, um dos homens, traiu, né? O Judas do movimento, traiu o movimento de Joca Ramiro, e depois o que aconteceu? Né? Hermógenes, né? Ele e o Só Candelário, eles na verdade mataram aquele homem, né? O Joca Ramiro. Não é isso? E aí a gente vai com outra frase para comprovar como que é o sertão verdadeiramente, na sua essência. Né? Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o lugar. Viver é muito perigoso. Né? Então, sertão é um local que o som das coisas, das árvores, do vento, dos pássaros, de cobras, por exemplo, passando, serpentes, rios, águas, né? Fala mais alto do que o próprio lugar. Então, aqui nessa frase aqui de Guimarães Rosa. E está falando de que certa vez o Riobaldo ele teve uma febre terçã, ou quartã, né, que é também a malária, conhecida como sezão, e que ele teve um tipo de gripe que levaram alguma coisa para ele tomar, né? Mas o fim, claro, a gente sabe qual que é o fim. Diadorim, infelizmente, se foi. Diadorim morreu. E nesse falecimento de Diadorim, eles estão lá rezando Ave Marias, né? E a história acaba e mandam enterrá-la lá para ninguém ver, né? Debaixo do Buritizal, né? E depois Teobaldo ele elege um novo chefe, né? Que era o chefe Titão Passos, então que fazia parte desse movimento. Então a história, né? É claro que dessa forma resumida não mostra muito do que é o livro, mas a leitura do livro, o encorajamento para a leitura do livro e do filme, realmente nos dá um panorama do que realmente acontece ou acontecia no Brasil nesses lugares chamados de sertão, né? E depois eu pego, né, eu faço um apanhado de 3 aspectos principais que o Guimarães Rosa muito bem aplica na sua obra, sem recorrer ao próprio texto, né? Então ele não se refere ao próprio texto para fazer esse tipo de referência, ele já vai fazendo as referências sem usar a linguagem formal da linguagem e simplesmente usando aquele vocabulário que ele aprendeu, né, com os sertanejos, né? Então, um dos aspectos que é mais incrível nessa obra de Guimarães Rosa é realmente o aspecto mineiro, né?
que ele aplica muito bem, embora não tenha sido apenas em Minas. Ele também fala do sertão, por exemplo, de outros lugares. Ele fala de Chapada, ele fala indiretamente de espécies de aves que na verdade não são puramente do Cerrado Mineiro, ou mesmo do Sertão Mineiro, mas de outras localidades, como por exemplo Mato Grosso, digamos assim. Né? Então ele fala, né, quem desconfia fica sábio. É uma das frases que ele coloca no livro, né? Outra frase que ele coloca, que é muito interessante, é a seguinte, né? Eu quase que nada sei. Na verdade, ele usa o não, né? É uma característica dele, né? Ele, apesar de nada já representar não saber, ele ainda coloca não saber. Então, eu quase que nada não sei, mas confio de muita coisa. Então, ele já colocando as características do modo mineiresco, talvez, o mineirismo, né? A gente que quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda, é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver não é muito perigoso, né? Ele faz essa pergunta, né? Ou também recorrendo a outra expressão que ele já tinha colocado, né? Que atrás de morro também tem outros morros. E ele também vai recorrer a caráteres da filosofia. Lembrando que ele usou espanhol, italiano, provavelmente francês também, não me lembro, mas italiano e espanhol com certeza ele usou em várias aplicações linguísticas, que são explorados em teses de mestrado e doutorado de universidades brasileiras, ou até mesmo internacionais, ou até mesmo universidades internacionais, e também traduzido em várias línguas, né? Como o alemão. Então depois ele fala, tem os aspectos filosóficos que também são muito interessantes, né? E eu também não falei sobre o final, né? O que o Riobaldo ia fazer, né? O Riobaldo, ele na verdade, ele falou que ia voltar, né? Para o fundo do sertão. Olha que interessante, né? Então, voltando ao aspecto filosófico, né? Ele fala, né? Viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Outra frase que é também muito interessante, essas frases de efeito que o Guimarães Rosa coloca nessa obra aí, Grande Sertão, Veredas. A gente morre para provar que viveu, viver é um descuido prosseguido, né? Então tem várias frases de efeito e por último, a última característica que eu coloquei, uma das três principais, formando essa tríade, no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e mais juízo, porque a gente pensa, como que o pessoal pode fazer isso no meio desse lugar, no meio do nada, né? E a gente acaba entendendo que lá existem leis, né, diferentes e que essas leis se aplicam naquele lugar, né? E quem entra naquele lugar vai ter que seguir aquelas regras. Se não seguir, a gente sabe como que vai acabar, né? Morte, como a gente viu, ou vai trabalhar para esse Joca Ramiro, né? Ou para esse tal Hermógenes. Mestre não é quem ensina, não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então Guimarães Rosa já explorando um caráter mais profundo do modo como as pessoas aprendem, né? Do modo como as pessoas aprendem, que é mais por um processo casual, ocasional, não formal, que é a forma mais intuitiva de se aprender, né? E depois ele fala, né? O Senhor acha e não acha, tudo é e não é. Então, ele faz esse apanhado todo, né? Então, até o próximo episódio. Shalom, shalom.